Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas. Olha bem, hoje é o dia que vai ficar para a história. O julgamento da quadrilha do crime. É, aquele bando, não é nem quadrilha, é um bando que eles estavam querendo dar o golpe de Estado. E nós já estávamos esperando isso há muito tempo. E hoje é o primeiro dia do julgamento do genocida Bolsonaro e todos os seus aliados que vão estar sentados no banco dos réus, porque tem um porém. Eu estava fazendo um retrocesso, inclusive da época que o Lula foi preso inocentemente, inclusive ele provou que era inocente. O Bolsonaro sorria e ainda dizia: espero que ele morra na cadeia. E tem outro, não foi só ele, não. Aquela que está presa lá na Itália também falava a mesma coisa. E fazia piadinha. O Lula tem que ficar na cadeia até a morte. E hoje quem está na cadeia na Itália é a tal de Carla Zambelli, que fazia piadinha com o presidente Lula na época da Lava Jato, que foi um horror. Acabou com as empresas brasileiras na área de construção civil. E hoje, como todo bom dia chega, hoje chegou o bom dia da história do Brasil, coisa que nunca aconteceu no nosso país. Já teve vários golpes. Olha bem, deram golpe na Dilma. Inclusive o que vai ser julgado hoje, o voto dele foi em homenagem ao Ustra, o maior torturador, um dos, porque tinham muitos, dos torturadores e assassinos brasileiros. Já deve estar lá com o Satanás, porque é o fim da picada. E esse tipo de coisa, de julgar aqueles que dão o golpe na democracia, nunca teve na história do Brasil. Então hoje é o grande dia, o dia que vai ficar na história, que as crianças vão ler no livro de história. Olha, esses aqui foram os canalhas do Brasil que queriam dar o golpe na democracia e derrubar a democracia para implantar uma ditadura. Porque todos os golpistas, o objetivo, quando eles tentam dar o golpe, é justamente para implantar uma ditadura. E era isso que o Bolsonaro queria. E hoje, daqui a pouco, mais ou menos 9 horas, o Bolsonaro e todos aqueles aliados vão sentar no banco. Naquele banco que ninguém gosta de sentar, o banco dos réus. E tem outra, no Supremo Tribunal Federal. Agora, vão sentar porque cometeram crime. E tem outra. Esse grupo que está sentando no banco do réu hoje, inclusive era o grupo mais perigoso. Eles que organizavam as ações
inclusive a ação para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes e outros, porque em uma declaração do Bolsonaro, o Bolsonaro disse que queria matar 30 mil, no mínimo. Agora, segundo a Polícia Federal, o Bolsonaro, ele exercia um papel de liderança. Agora, isso não quer dizer que ele fosse um cara inteligente para liderar, não. O Bolsonaro é muito burro. Só que ele é um vagabundo. Ele não gosta de trabalhar e nunca trabalhou na vida. E tem outra, não sabe perder na democracia. Porque ele sempre comprou voto no Rio de Janeiro, desde quando foi candidato a vereador, deputado, sei lá, e foi deputado federal com quase 30 anos e nunca fez um projeto de lei para beneficiar a população. Quer dizer, ele sempre foi um parasita do Estado. E ele hoje vai sentar no banco dos réus. E entre ele, os amigos que vão sentar no banco dos réus junto com ele, está o general Braga Neto, o general Augusto Heleno e também o tenente-coronel Mauro Cid. Agora, vamos relembrar um pouco o que foi isso. Bom, no dia 8 de janeiro, teve a maior destruição, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso e também no Palácio do Planalto. E esse grupo, o objetivo dele era dar o golpe de Estado na nossa democracia, para implantar a ditadura. E tem outra. E as investigações da Polícia Federal detalhou as ações coordenadas, voltadas a derrubar a democracia. E tem outro, os crimes que eles cometeram é a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Agora, a Procuradoria-Geral da República apresentou 5 denúncias ao Supremo Tribunal Federal, dividindo os investigados em grupos e destacando o ex-presidente, que ele está no grupo, como grupo crucial da organização criminosa. Agora, relembrando um pouco, em março de 2025, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, tornou réu esse grupo crucial que faz parte o Bolsonaro. Agora, em maio de 2025, o Supremo Tribunal Federal realizou audiência com as testemunhas das acusações e também defesa, que era a fase inicial de coletar provas. Agora, em junho de 2025, os 8 réus
do núcleo crucial que faz parte o genocida Bolsonaro, eles foram ouvidos no Supremo Tribunal Federal e teve até diligências e acariações que, inclusive, o envolvimento do tenente-coronel Mauro Cid. Em julho de 2025, foram apresentados as alegações finais da PGR e da defesa de todos os réus. E a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do Bolsonaro e de todos os outros que fazem parte desse grupo crucial que tentou dar o golpe de Estado e também iria assassinar o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes e também o vice Alckmin. Agora, em agosto de 2025, o ministro Alexandre de Moraes determinou prisão domiciliar de Bolsonaro, porque ele não cumpria as obrigações que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não cumpria, porque ele nunca cumpriu nada. Ele sempre foi um incompetente que não respeita as normas. Então, hoje o que acontece? Ele vai sentar no banco dos réus com a tornozeleira eletrônica. Inclusive, está com prisão domiciliar e não pode sair de casa. Sabe por quê? Porque é um idiota. O Bolsonaro é considerado o único presidente do Brasil que foi estritamente idiota. Olha bem, nem o Jânio Quadros, que era maluco, não agia como age o genocida Bolsonaro. E hoje, olha bem, dia 2 de setembro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir do grupo que está o Bolsonaro, aqueles que vão para a cadeia. E, pelo jeito, todos eles vão ser condenados. Eu espero que eles recebam a pena máxima. E, se possível, o Bolsonaro, por exemplo, ele não está sendo julgado pelos crimes, né? Porque foram vários, que ele cometeu na pandemia. Por causa do comportamento dele de um idiota, morreu quase 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão ou muito mais que 1 milhão, porque muitos lugares eles nem colocavam que estava morrendo de Covid, colocavam até outra coisa, para não ficar mal para o genocida Bolsonaro. Mas hoje nós temos que comemorar, porque hoje é o dia que vai começar a felicidade no Brasil. Porque o Supremo Tribunal Federal vai iniciar hoje, dia 2 de setembro, o julgamento do ex-presidente, o genocida Jair Bolsonaro, do PL, porque ele é do Partido dos Ladrões, por isso que chama PL,
Partido dos Ladrões. E tem outra, e todo o grupo dele, que já está praticamente sentado no banco dos réus, vão ser julgados. E hoje, dia 2, começa o julgamento. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que tem previsão de mais ou menos a sentença que acaba todo esse processo praticamente vai até o dia 12 de setembro. É o que está marcado. No dia 12 de setembro, eles vão receber quantos anos vão ficar na cadeia. Agora, nós temos que analisar também que a justiça brasileira e na história do Brasil, isso nunca aconteceu. Por exemplo, de condenar general, tenente, coronel, aqui nunca, eles sempre deram golpe. Agora, com esse julgamento, eu espero que os militares aprendam a ser gente. Porque esses que vão ser condenados, eles são fruto daqueles que deram o golpe em 64. E agora eles vão sentar no banco dos réus. E tem outra. O julgamento começa hoje, que é terça-feira, dia 2, às 9 horas e vai até às 14 horas. Amanhã continua às 9 horas. Depois, na outra terça-feira, dia 9, às 9 horas. E depois, no dia 12, que vai ter a sentença. Vai ter quantos anos esses canalhas, desses golpistas, sem vergonha, sem caráter, sem um pingo de humanidade, porque esse pessoal é canalha. Eles vêm de uma geração de golpistas, de ditadores, porque inclusive o Bolsonaro diz que ele é a favor da tortura e da execução de democratas. Quer dizer, a pessoa que vive em uma democracia, o Bolsonaro é contra, ele é a favor da ditadura. E tem outro porém, agora eles ficam falando que são a favor aos direitos humanos. Eles nunca ligaram para os direitos humanos, porque eles apoiam a tortura. O Bolsonaro mesmo falou isso várias vezes em várias entrevistas. Agora, o Bolsonaro vai ser condenado e vai para a cadeia. E é justamente isso que nós estamos esperando. O Brasil vai entrar em festas. Vamos abrir champanhe, cerveja, vamos beber à vontade para comemorar que esses canalha todos vão ter que passar um determinado tempo na cadeia, porque lá é o lugar deles. Essa extrema-direita reacionária, fascista, e tudo parasita do Estado. Nunca trabalharam,
Lá não tem um que trabalhava, tudo parasita, vivendo às custas do dinheiro público. Porque esse pessoal é parasita. Veja bem, o Bolsonaro, ele e a família toda dele tá na política, sabe por quê? E tem outro porém, o filho dele lá em Santa Catarina, lá, o presidente da Assembleia Legislativa, outro dia deu uma declaração dizendo que o filho do Bolsonaro é que nem o Tiririca. Quer dizer, pior que o Tiririca. Então é um bando de vagabundo. Vagabundo. E tem outro, e o Bolsonaro tem que pagar, porque é ele que queria sair numa boa disso tudo, que ele não queria deixar o poder, porque a mamata estava grande. Sempre roubou. Um ladrão contumaz. E não é só ele, não. Os filhos deles todos. Veja bem, o que é candidato, vai ser candidato a senador lá no Rio de Janeiro. Flávio. É conhecido como o rei da rachadinha. Tem até entrevista aí de outros bolsonaristas falando que quando ele fazia rachadinha, ganhou muita grana, roubando. Porque no Brasil ninguém fica rico trabalhando. Então, só roubando mesmo. Olha bem, e o Bolsonaro que quis dar o golpe para implantar a ditadura militar no Brasil, só que nós, que conhecemos a ditadura, passamos por ela, sentimos na carne o que é a ditadura militar, nós não queremos mais ditadura no Brasil. Então, ditadura no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscreva-se no canal, participe da luta contra essa extrema-direita raivosa, fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um grande dia para nós, certo? Que vai ficar na história. Um tchau, pessoal.